Olá, meu nome é Juliana Sartorello, sou toxicologista clínica e emergencista e hoje vamos conversar sobre um assunto bastante prevalente nos pronto-atendimentos do país, a dor torácica em vigência de uso de cocaína. Para vocês terem uma ideia, cerca de 4% da população adulta e 1,6% dos jovens já fizeram uso de cocaína pelo menos uma vez na vida. Quando esse paciente chega ao pronto-atendimento, ele tem um quadro clínico característico associado à crise adrenérgica associada ao uso da droga. Ele pode ter agitação psicomotora, agressividade, sudorese, midríase, taquicardia, hipertensão, pode ter quadros de convulsão, rabdomiólise, arritmias, e até 60% desses pacientes chegam ao pronto-atendimento com queixa de dor torácica. Quando o paciente chega com dor torácica, a primeira coisa que a gente tem que fazer é excluir diagnósticos potencialmente graves que não sejam síndrome coronariana. Por exemplo, dissecção aórtica ou outras síndromes aórticas agudas, tromboembolismo pulmonar e tamponamento cardíaco. Para fazer essa exclusão, é importante a gente prestar atenção no exame físico do paciente, medir a pressão nos dois membros superiores e inferiores, ver se existe alguma diferença, ver a característica da dor, se tem algum sopro novo, alguma alteração eletrocardiográfica nova nesse paciente. Posso usar recursos como raio-x de tórax, o ecocardiograma e até mesmo o ultrassom point of care, que tem nos ajudado muito no ambiente de emergência, e recursos laboratoriais. Excluídas outras causas e quando a nossa principal hipótese é a síndrome coronariana, o principal erro que a gente tem é pensar que a síndrome coronariana se relaciona apenas com o vasoespasmo coronariano no paciente usuário de cocaína. A fisiopatologia dessa dor ela é multifatorial. O paciente tem um aumento de demanda cardíaca, porque ele faz taquicardia importante associada à síndrome adrenérgica. Ele tem aterosclerose acelerada, principalmente se ele é usuário crônico de cocaína. E com isso, eu tenho eventos tromboembólicos mais frequentes nesse paciente e eu posso ter formação de placas. E também tenho o vasoespasmo coronariano. Então, não significa que esse paciente tem uma fisiopatologia associada isolada a vasoespasmo coronariano. Esse paciente pode realmente ter um trombo obstruindo a artéria coronariana dele, alguma artéria do coronário. E aí o que a gente faz? Se o paciente tem uma dor que eu acho que se relaciona às artérias coronárias. O tratamento-chave, gente, é o benzodiazepínico. Antes de pensar em nitrato, em AS, em outras estratégias, eu tenho que pensar em benzodiazepínico. Primeiro, porque ele vai agir direto na fonte, cessando cascata adrenérgica nesse paciente. Segundo, que ele faz vasodilatação coronariana, E com isso, eu vou atuar na raiz do problema. Então, o primeiro tratamento para dor, para hipertensão, para taquicardia desse paciente é o benzodiazepínico. E aí eu posso usar benzodiazepínicos de ação curta, como o midazolam, principalmente se o meu paciente estiver não colaborativo, muito agitado, e posso usar benzodiazepínicos de meia-vida mais longa, como o diazepam, que pode ser feito tanto oral quanto venoso, de acordo com a colaboração do paciente e a intensidade do sintoma. Feito o benzodiazepínico, gente, se esse paciente persistir com uma dor refratária ao uso do benzodiazepínico, eu posso sim lançar mão de vasodilatadores coronarianos, como os nitratos, o isordil. E nesse caso, é importante eu perceber se esse paciente não tem contraindicações a esse uso, suspeita de infarto de VD, de infarto inferior, presença de hipotensão. Na ausência de contraindicações e na refratariedade ao benzodiazepínico, eu posso sim fazer uso de nitratos, Passando para a próxima coisa, o AS. A gente pode usar AS para dor torácica associada à cocaína? Podemos, tá? A gente tem as diretrizes mais recentes, mais atuais, principalmente as diretrizes da American Heart, falam que existe sim benefício no uso de AS, naquela dose de 300 mg, para o paciente com dor torácica, caso a suspeita seja de síndrome coronariana. E os outros antiagregantes plaquetários? Bom, nesse caso não há consenso na literatura. A maior parte das diretrizes falam que outros antiagregantes e heparina devem ser utilizados de acordo com o protocolo do lugar onde você trabalha. Então é importante conhecer esse protocolo.
As diretrizes ficam em cima do muro porque esses pacientes eles têm uma chance maior de sangramento, exatamente porque eles têm uma ativação do sistema inflamatório, né, associada a esses fenômenos tromboembólicos que eu já falei lá atrás. Então, é um paciente que a gente tem que fazer uso de antiagregação plaquetária, de heparina, com cuidado. Na suspeita ou quando eu tenho risco de sangramento para esse paciente, o ideal é que eu use só AS ou sempre conversar com a minha instituição para saber qual que é o meu protocolo. E os beta-bloqueadores? Bom, o beta-bloqueador, ele é um assunto sempre polêmico quando a gente fala de uso de cocaína. Até pouco tempo atrás, a gente tinha uma contraindicação absoluta, né, que inclusive a American Heart fala, para o uso de beta-bloqueadores. Por quê? Porque bloqueando os receptores beta, eu posso hiperestimular os receptores alfa e aumentar a hipertensão desse paciente, aumentar com isso a isquemia cardíaca e aumentar a probabilidade de arritmias e uma série de outras questões. Mas os estudos mais recentes mostram que eu não vejo benefício no uso do beta-bloqueador. Mas no uso dos cardioseletivos, principalmente, eu não vejo efeitos colaterais importantes. O que a gente adota? A gente adota que, como ele não faz bem e também não faz mal, por enquanto a gente não usa o beta-bloqueador no usuário de cocaína com dor torácica. Mas, se esse paciente tiver uma taquicardia importante, refratária, numa suspeita de síndrome coronariana que não melhorou com benzodiazepínico, eu posso usar beta-bloqueadores cardioseletivos, como o metoprolol e o esmolol, pensando sempre em associar um vasodilatador, ok? Então tá. E se eu realmente acho que meu paciente está com IAM com supra, o que eu tenho que fazer? Gente, a primeira escolha é angioplastia primária, tá? Primeiro, porque esse paciente tem uma alta chance de sangramento, tá? Então, a gente tem estudos que mostram que o uso de trombólise nesses pacientes aumenta muito o risco de sangramento para esses pacientes, assim como a gente falou dos antiagregantes lá atrás. Segundo, porque, como a gente falou da fisiopatologia, esse paciente pode ter um vasoespasmo coronariano, né? E eu vou trombolizar um paciente que não tem placa, né? Eu estou submetendo esse paciente a um risco, né, que pode trazer mais prejuízos do que benefícios para ele. Então, se eu tenho um paciente que vai precisar de uma intervenção, a angioplastia é a primeira escolha. Então, resumindo tudo que a gente falou. Excluir diagnósticos diferenciais é super importante, até porque se eu vou fazer antiagregação nesse paciente e a minha suspeita é de dissecção aórtica, eu posso piorar o quadro. Então, excluir diagnósticos potencialmente graves, diferenciais. Tratamento-chave é benzodiazepínico, tá? Para dor torácica, a gente trata primeiro com benzodiazepínico, depois a gente vai pensar em medidas habituais. Depois, AS deve ser utilizado, outros antiagregantes de acordo com o protocolo da sua unidade ou com os riscos que o seu paciente está te oferecendo. E a primeira escolha para tratamento do IAM com supra é a angioplastia primária. Quanto aos beta-bloqueadores, as nossas diretrizes ficam em cima do muro, mas a grande maioria fala que no momento a gente não vê benefício no uso. Beleza, pessoal? Era isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que tenha sido proveitoso e até a próxima.